Fala turma, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Você que está nos assistindo aqui no YouTube, você que está nos ouvindo no Spotify. Eu me chamo Anderson Gomes e aqui nós falamos sobre produtividade, foco, disciplina e desenvolvimento pessoal e profissional como um todo através do desenvolvimento das habilidades que mais nós falamos aqui: mudança de mentalidade, gestão de vida e carreira, comunicação, oratória, dentre outras, tá? Se você ainda não nos segue, assiste esse vídeo até o final. Se gostar, curte, compartilha e entra para a nossa comunidade. E detalhe, ativa aí o sininho para que você tenha, seja notificado de dos demais vídeos que nós estamos saindo aqui. Hoje nós estamos lançando um vídeo por semana apenas, mas toda semana tem um vídeo novo aqui no canal, ok? Gente, hoje nós vamos falar sobre por que profissionais inteligentes ficam presos em resultados medianos. Esse é um título que eu tenho certeza que chamou a atenção de muitos e de você que está aqui nos assistindo, e eu gostaria de começar a desenvolver esse tema com uma pergunta. Você, tá? Você que está nos assistindo, vocês que estão nos assistindo, você já parou para pensar por que é que tem tanta gente, meus amigos? Tanta gente inteligente, preparada, competente, bem formada, mas que simplesmente está estagnada e não sai do lugar. E eu estou falando de pessoas que têm diploma na graduação, muitas vezes pós-graduação, às vezes mestrado, doutorado, tem uma experiência, tem conhecimento técnico, tá? Ou seja, são pessoas que, teoricamente, elas têm tudo para decolar na carreira, na sua vida profissional como um todo. Mas quando você olha essas pessoas 5, 10 anos depois, elas estão no mesmo lugar. Ou pior, muitas vezes estão numa situação onde elas nem deveriam estar pelo preparo que têm, porque se fizessem o mínimo, estariam vivendo uma vida dignamente equilibrada. E muitos estão frustrados, cansados e se perguntando onde foi que erraram. Eu garanto uma coisa para vocês: isso não é falta de inteligência. Também não é falta de talento e muito provavelmente não é falta de esforço, tá? O problema, meus amigos, de tudo isso, ele está em outro lugar. E é exatamente sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês no dia de hoje e no nosso vídeo de hoje. Então fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te mostrar 3 motivos invisíveis que prendem profissionais inteligentes em resultados medianos. E o mais importante, eu vou te mostrar como é que você faz para sair dessa armadilha, ok? Mas olha, antes de entrar nesses motivos, eu preciso te contar uma coisa que eu percebi logo ao longo, na verdade, dos meus anos trabalhando como promotor de justiça, como professor, principalmente dando palestras e mentorias para profissionais de diversas áreas. E eu atendo casos todos os dias. Ainda hoje eu estou gravando esse vídeo mais cedo. Quando eu sair daqui, eu vou para a promotoria fazer vários atendimentos. E quando eu falo desses casos que eu atendo, não estou falando de casos criminais agora não, tá, gente? Mas sim histórias de vida. Anderson, mas você não é um promotor que trabalha com criminal? Na verdade, gente, as atribuições do Ministério Público vão muito além disso. Nós trabalhamos com direito do idoso, pessoas com deficiência, infância e juventude e pessoas que vivem as mais deploráveis vulnerabilidades sociais, sabe? Enfim, e quando eu falo dessas histórias de vida, vocês sabem o que é que me chama mais a atenção ao longo de todo esse período, não apenas no Ministério Público, mas também em sala de aula e convivendo com vários profissionais. Eu já vi pessoas brilhantes, inteligentíssimas, mas tomando decisões medíocres. Profissionais com potencial absurdo, gigantesco, vivendo uma vida pequena. E quando eu digo pequena, não é uma vida pequena só na minha visão, mas também na visão dele, que é infeliz e frustrado. A primeira reação que eu tinha para pensar, eu ficava, cara, mas como? Esse cara tem tudo para dar certo, essa moça tem tudo para dar certo. E ficava com aquilo na minha cabeça. Até que um dia eu me dei conta de uma coisa meio incômoda. Eu também estava preso naquele processo. Sim, eu já como promotor de justiça, professor, até iniciando no empreendedorismo digital, com uma carreira que muita gente olhava e pensava, pô, esse cara tá muito bem. Mas por dentro, eu sabia, gente, que eu tava operando muito abaixo do meu potencial, muito abaixo do que eu poderia operar. Eu estava numa situação confortável,
estava numa zona de segurança, mas o pior, eu justificava para mim mesmo com 1000 desculpas. E o que era isso? Bem, eu sempre gostei de falar, sempre tive o sonho de dar aula, né? Embora eu goste de falar, isso não quer dizer que eu fale perfeitamente bem, é sempre uma evolução. Mas eu gosto de dar aula e eu sempre gostei de falar sobre esses assuntos que nós estamos tratando aqui no nosso vídeo, aqui no YouTube e no Spotify, tá? Só que eu vinha de um processo onde eu era alguém que havia me formado em Direito, feito pós-graduações no Direito, e esse processo criou na minha cabeça, eu vou já falar mais sobre esse ponto, uma determinada mentalidade que eu só poderia falar sobre Direito. Eu estava querendo falar sobre coisas que me enchiam o coração, que me traziam uma certa motivação, mas professor, você falando Direito, você não ajuda? Ajudo, mas eu gostaria de falar sobre outros assuntos, como eu estou fazendo agora. E naquele momento, eu entendi que eu também estava preso nesse processo e passei a ter mais empatia com aquelas pessoas. Eu entendi que não era uma falta de capacidade que as prendia, era uma outra coisa. E quando eu descobri, isso mudou um pouco e virou minha chave. E é isso que eu vou compartilhar com você agora. O primeiro motivo que prende profissionais inteligentes em resultados medianos é o que eu chamo, gente, anota aí, você que está nos ouvindo, se estiver ouvindo, papel e caneta na mão já anota, se estiver assistindo aqui no YouTube anota, se não, salva aí para você pensar sobre isso depois e refletir como isso se aplica na sua vida. É o que eu chamo de prisão de identidade. Esse é o primeiro motivo que prende profissionais inteligentes em resultados medianos, essa prisão de identidade. E isso bate com o que eu acabei de falar para vocês, essa identidade no direito. E olha só como é que isso funciona, né? Nós construímos a nossa identidade profissional ao longo dos anos. Você aí, meu amigo que é médico, eu tenho, por exemplo, um amigo que é médico, tenho vários, mas assim, eu tenho um amigo que ele é anestesiologista, né? Pode-se dizer assim. E ele entende que ele trabalha só com anestesiologista, com anestesia. E no caso ele não se abre para outras coisas. E isso é algo de vários profissionais, dentistas, nós do direito, tá? Eu nem me considero mais alguém do direito. Mas enfim, nós construímos uma identidade profissional ao longo de anos e ficam, inclusive, algumas situações como, eu sou um cara organizado, eu sou uma pessoa criativa, eu sou um cara muito técnico. Não, eu não sou, por exemplo, um cara de vendas. Eu não sou bom em falar em público. E aí vem a minha situação. Eu trabalho com direito, preciso falar de direito. Mas por quê? Se eu gosto, se eu estudo, se eu me preparo com relação a outros assuntos, por que eu preciso me limitar apenas ao direito? E esse problema não é uma chavezinha que vira de uma hora para outra não, tá? Porque a gente começa a viver dentro dessa caixa que nós mesmos criamos. E eu posso te dar exemplos reais. Eu já fui convidado para fazer uma palestra, por exemplo, sobre oratória. A primeira coisa que passou na minha cabeça, isso era antes de virar essa chave. Faz sentido, eu sou promotor, falo em público, faço o júri, sou professor, tinha a ver com o que eu fazia. E aí beleza, eu vou. Mas aí me convidaram para dar uma palestra sobre empreendedorismo digital, uma coisa que eu já estava fazendo, mas ainda não tinha virado a chave. E a minha reação foi o quê? Cara, isso não é para mim, isso não é comigo, eu sou do direito, eu não entendo, embora já estivesse nesse processo, eu não aceitei aquilo. Hoje eu já aceitaria, claro. Mas você percebe a armadilha que é isso? Eu tinha colocado um teto no meu próprio potencial. Eu tinha uma identidade fixa de quem eu era. E qualquer coisa fora daquela caixa, eu já rejeitava automaticamente. E eu aposto que você já fez isso. Quantas oportunidades você já deixou passar porque não era o seu perfil? Quantas vezes você ouviu um convite, recebeu um convite, ou teve uma ideia, uma proposta, um insight, a sua primeira reação foi, cara, isso não é pra mim, isso não é comigo, porque eu não sou bom nisso. Gente, é claro que existem situações que nós temos que ter o mínimo do senso de que nós temos que realmente entender que tem coisas que não são pra gente. Por exemplo, eu tô aqui, eu acho legal que o Elon Musk tá lá construindo um foguete, vou dizer, cara, eu vou construir um foguete também. Isso poderia acontecer? Poderia, mas é uma situação bem mais improvável devido ao meu pouco estudo, pouco conhecimento dessa área e muito menos acesso a esse tipo de coisa. Enfim, quando eu tô trazendo isso para uma realidade muito próxima do que vivemos, tá?
realidades ali que se comparam com o nosso dia a dia. Porque assim, a verdade é que a sua, que a minha identidade foi construída com base nas nossas experiências passadas. Mas se você ou eu, nós queremos resultados diferentes, nós precisamos de uma identidade diferente. Porque se você viver a vida toda naquela identidade, mas se tiver ok pra você, beleza. Mas se você tiver um cara frustrado, tá todo tempo reclamando, isso aqui é muito ruim, eu vivo nisso porque eu só sei fazer isso, cara, isso não te prende. E se você tem muita vontade de seguir um novo caminho, de fazer algo diferente ou algo paralelo ao que você faz, que te enche o coração, que te dá motivação, que te dá propósito e sentido para sua vida, você precisa dar uma virada na sua mente, dar uma virada na mentalidade e ter realmente uma identidade diferente para aceitar um processo diferente que vai te levar a resultados diferentes, tá? E aqui vai uma verdade que dói, mas liberta. Por exemplo, você não é fixo, meu amigo. Você é uma pessoa mutável. E profissionais que crescem são aqueles que têm coragem de abandonar versões antigas de si mesmo. Esses são os profissionais. Mas assim, eu espero que você tenha compreendido essa parte. Tá? Mas tem mais, porque mesmo que você esteja disposto a mudar essa identidade, tem uma segunda armadilha que está te esperando. Lembra que eu falei que era 3? E essa aqui ela é muito sutil. O segundo motivo, meus amigos, é o vício do conforto disfarçado de prudência. Anote aí, o vício do conforto disfarçado de prudência. E olha que interessante, a gente não fica parado porque é preguiçoso. Às vezes a gente fica parado em uma determinada ocasião, situação de conforto, porque nós achamos que já somos inteligentes demais, já estamos no auge. Sim, e você ouviu certo, eu falei isso mesmo. Tem muita gente que é inteligente, tem muita gente que acha que é inteligente, mas essas pessoas são experts em racionalizar. A gente consegue, meus amigos, colocar razão em tudo, criar argumento, os melhores e os mais brilhantes para tudo, para justificar por que a gente não deve arriscar, por que não é o momento certo, por que nós precisamos de mais preparo. Isso, por exemplo, aconteceu muito comigo antes de iniciar esse projeto aqui no YouTube e o projeto além do diploma no digital. Eu procrastinei muito porque eu ficava todo o tempo, não, tenho que me preparar mais, tenho que fazer mais, e realmente eu me preparava, mas eu já poderia ter entrado em ação antes. Até porque quando eu entrei em ação, parece que eu zerei tudo. E o processo começou do zero. Eu disse que poderia ter começado antes. Óbvio que a bagagem que eu estudei, o preparo que eu tive, me trouxe insights e me completa. E eu não estou dizendo que você deve começar algo em um projeto sem você saber de nada, não. Não é isso. Você tem que ter um mínimo de conhecimento daquilo. Mas eu já tinha há bastante tempo e uma insegurança e uma racionalização excessiva me fazia ficar parado no canto. Professor, você é o inteligente ou é o que achava que era inteligente? Eu acho que eu me achava mais inteligente do que na verdade eu era, tá? Mas, bem, vamos lá. E aí, quando eu tive mais à frente a ideia de criar o Além do Diploma, eu criei inúmeras desculpas racionais antes de tudo isso. Eu vim aqui, caramba, você já tem uma carreira sólida. Vinha aquela, você não tem experiência com infoproduto. E se não der certo? Vai parecer que você fracassou, porque hoje você tem uma visão de um cara que é bem sucedido. Espera mais um pouco, estuda mais, prepara melhor. E ficava todo tempo aquilo me travando, cara. Tudo parecia muito prudente, tudo parecia muito sensato, mas no fundo, era um medo disfarçado, era uma insegurança. E a questão é que quando você é um cara inteligente, esclarecido, você consegue se enganar melhor. Você cria argumentos tão bons que até você mesmo acredita. Então, você quer mudar de área? Mas eu preciso de mais um curso. Eu era mestre, era curso atrás de curso. Todos os cursos que você imaginar eu fiz. Todos. Você que trabalha numa empresa, você quer pedir aquele aumento, aí você começa a racionalizar. Eu não tô falando do cara que chegou e já quer pedir aumento, não. Eu tô falando aquele cara que tá lá, que se dedica, que trabalha, que entrega. E o cara quer pedir um aumento porque a condição de vida dele mudou, tudo mudou. E aí são várias situações. Mas ele fica racionalizando. Não, é melhor esperar. Vou esperar mais 6 meses para eu mostrar mais resultados. Só que ele já vem mostrando resultado há muito tempo. Já vem mostrando resultado há muito tempo. Às vezes você quer começar aquele projeto, é o livro que você quer escrever, é um novo projeto de trabalho paralelo, como esse aqui que eu faço no YouTube, e o cara começa, acho que não está muito maduro, preciso planejar mais, e por aí vai. E aí passam 6 meses, passa 1 ano, passa 3 anos, você continua se preparando, continua esperando o momento certo, continua sendo prudente, mas o medo e a insegurança é que estão tomando conta de tudo isso, porque você está sendo racional demais. Mas deixa eu te falar uma verdade, esse momento certo
certo mesmo, ele é uma ilusão. Esse momento certo nunca chega. O que existe é o momento que você decide agir para fazer, apesar do medo e da insegurança. Aí você vai evoluindo. Os profissionais medianos, eles esperam demais para ter certeza. Profissionais extraordinários, eles agem com coragem. E coragem não é ausência de medo, não. Coragem é fazer com medo mesmo, tá? É fazer com medo mesmo. E agora nós vamos para o terceiro e último motivo, e esse aqui é o mais perigoso de todos, porque é o mais invisível. O terceiro motivo que prende profissionais inteligentes é a falta de um sistema de evolução. E olha, gente, a maioria das pessoas opera no modo reativo. Elas acordam, vamos lá, respondem a tudo que aparece no dia a dia, só passam o tempo todo apagando incêndio, só faz o que aparece para fazer que precisa ser feito naquele momento. No fim do dia elas estão exaustas, mas não saem do lugar. Não colocou nada de relevante projeto para frente. É como você tá numa esteira, você tá correndo, tá suando, tá se esforçando, mas tá indo para lugar nenhum. Tá? E eu passei também por isso por anos e conheço muita gente que passou, trabalhando muito, estudando muito, me dedicando muito, mas eu meio que não tinha um sistema. Isso lá atrás, quando eu estudava para concurso, eu já estudava muito, me dedicava muito, mas como eu não tinha uma estratégia, eu não tinha resultado nenhum. Eu não tinha nenhuma estrutura clara de para onde eu estava indo. E isso aconteceu depois em outros processos da minha vida, como esse que nós estamos vivenciando aqui hoje, trazendo o Além do Diploma e o nosso canal no YouTube, no Spotify e demais redes sociais. E quando eu descobri isso, eu fui aplicando isso em várias fases da minha vida, no estudo para concurso e mais à frente, aqui lá na frente como professor e quando eu iniciei também no digital. E um sistema de evolução, gente, é um sistema onde você sabe exatamente quais habilidades você precisa desenvolver, em que ordem você precisa desenvolver, e isso te dá um plano claro, tá? Eu preciso me identificar mais, ou você precisa identificar aquilo que você precisa desenvolver primeiro e seguir uma ordem. Quando eu falo isso, não é só motivação não é só força de vontade, é estratégia, isso é método, tá? Eu preciso melhorar minha oratória. Então, vamos focar em estudos, leituras e aplicações práticas sobre a oratória. Não preciso melhorar minha comunicação de uma forma geral, verbal e não verbal. Que a comunicação não é só falar, tá, gente? Ela é um mundo de coisas, tá? E eu preciso melhorar meu processo de venda, eu preciso melhorar meu equilíbrio emocional, que faz um efeito devastador no ser humano, pro bem e para o mal. Então, turma, e quando você identifica que você precisa melhorar isso, você vai seguir aquele processo de evolução, de estudo e de preparação para melhorar aquele ponto. E aqui, pensa comigo, você é alguém que quer crescer na carreira na qual você está? Beleza. Mas me diz uma coisa, o que é que especificamente você precisa melhorar? Você já sabe? É a oratória, é a gestão do seu tempo, o seu planejamento, é a sua inteligência emocional, é a construção do seu network, é a capacidade de negociação, de comunicação e persuasão. Você consegue identificar isso hoje? Se você não consegue, é importante que você use ferramentas que possam te dar esse norte. A maioria, e fique tranquilo, que a maioria das pessoas não sabe responder isso. Elas só sabem que elas querem crescer. Mas assim, crescer como? Desenvolvendo o quê? Em que ordem? E por conta de todas essas indagações e todas essas experiências, gente, que eu criei o Além do Diploma. Porque eu percebi que faltava para a maioria dos profissionais, o que faltava, na verdade, para a maioria dos profissionais não é um diploma, não era mais um certificado, não era mais teoria. E eu não estou dizendo, tá? Eu não estou dizendo que você não precisa ter diploma, não é isso. Esse não é o nosso objetivo. Muito pelo contrário, eu sou um defensor eterno do estudo, do ensino e do desenvolvimento através dos cursos de graduação, pós-graduação e outros como mestrado, doutorado, cursos técnicos e demais cursos aqui na internet e redes sociais, desde que você aprenda, coloque em prática e isso faça sentido para a sua carreira, porque você quer fazer. Mas um detalhe, esses cursos, o ensino tradicional em geral, ele te prepara para aquela questão técnica ligada à sua profissão. O direito me preparou para o mercado jurídico como advogado, ou para estudar para concurso para ser um profissional na área do direito. O médico se prepara para ser médico, tá? O dentista se prepara para ser dentista. Em geral, as nossas faculdades nos preparam para o exercício da profissão.
e daquela carreira. E eu nem vou, claro, entrar nos aprendizados indiretos que cada um desses cursos traz, como sociabilidade, expansão de capacidade de raciocínio, a convivência com outras pessoas, dentre outros. Tá? O que eu defendo é que você não pode ficar apenas nisso, muito menos nos dias atuais, depois de um período pandêmico. É preciso, hoje, todo e qualquer profissional unir habilidades, as habilidades socioemocionais, com habilidades técnicas, para você se tornar um profissional extraordinário. E quando eu falo de falta de sistema, é porque falta um sistema claro de desenvolvimento pessoal e profissional. Falta um mapa, falta uma trilha. E olha, se você chegou até aqui, eu tenho certeza de uma coisa: você não é um cara ou uma moça mediano. Eu tenho certeza que você não quer ficar preso nisso. Você quer evoluir de verdade. Então eu vou falar um pouco para você de como você pode fazer isso, tá? E eu vou ser bem direto. Se você se identificou com algum desses 3 motivos que eu te falei aqui, você tem 2 opções. A primeira delas é você continuar fazendo o que você sempre fez. E convenhamos, para você eu sei que isso é muito confortável. Você já sabe jogar esse jogo, já conhece as regras, mas se você escolher essa opção, daqui a 5 anos ou 10 anos você vai estar no mesmo lugar. Só que vai estar mais velho ou mais velha, mais cansado ou mais cansada e provavelmente frustrado, porque se isso hoje não te preenche, não vai te preencher lá na frente. Tá? O tempo vai passar de todo jeito, você querendo ou não. Então você vai escolher como você vai se preparar dentro desse tempo, se você quer ou não construir alguma coisa. A segunda opção é você decidir hoje que você vai quebrar esses velhos e antigos padrões. Você decidir que você vai expandir a sua mente e a sua identidade, que você vai trocar um pouco da razoabilidade. Eu não estou dizendo que nós temos que deixar a razão de lado, não é isso. Mas você vai trocar um pouco da razoabilidade, da prudência, dessa prudência falta, por uma coragem real. E o que você vai construir é um sistema claro de evolução. E olha, eu não vou mentir para você, de forma alguma. Essa mudança não é fácil. Ela nunca é. Mas eu posso te garantir uma coisa, eu não tenho dúvida que vale a pena se você seguir os processos corretamente. Se você quiser melhorar realmente mais fundo nisso, e eu vim falando aqui ao longo desse vídeo no Além do Diploma, o Além do Diploma foi um sistema criado por mim. Ele é, na verdade, um ecossistema completo de desenvolvimento pessoal e profissional. E é uma plataforma que traz isso. Dentro dela você vai encontrar trilhas específicas sobre cada habilidade essencial que eu considero que hoje todo e qualquer profissional precisa ter. Produtividade, foco, inteligência emocional, gestão do tempo e combate à procrastinação, comunicação, gestão de vida e carreira, oratória, mudança de mentalidade. Tudo isso estruturado com tecnologia, com atividades práticas, com PDFs de cada aula, gravado nesse mesmo ambiente que você está vendo aqui, tá? Bem caseiro, sem nada muito extravagante, é um bate-papo meu com vocês, para que vocês possam evoluir e que eu possa também ajudar cada um de vocês. Na descrição desse vídeo, gente, eu vou deixar o link para caso você queira conhecer o Além do Diploma. Tá? Então, se você chegou até o final, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, ativa o sininho, porque nos próximos vídeos eu vou continuar desenvolvendo esse tema. No próximo vídeo, inclusive, eu vou falar sobre a mentalidade que separa quem cresce de quem estagnou na carreira. E ele é uma continuação direta desse vídeo, então não perde. E olha, deixa um comentário aqui embaixo me contando qual desses 3 motivos que eu trouxe nesse vídeo fez mais sentido para você. Quais armadilhas você já se pegou caindo? Eu leio todos os comentários e eu vou responder a você cada um deles. Um grande abraço, meus amigos e minhas amigas, e nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.